Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante, que é a reencarnação. E um detalhe específico a respeito da reencarnação. Então, antes da gente começar, eu vou ler para vocês da parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 4, sobre a pluralidade das existências, a pergunta 201. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Essa é a pergunta. A resposta: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. A pergunta 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? A resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então vamos agora a alguns esclarecimentos a respeito dessas respostas, digamos assim, porque as perguntas estão muito claras. Na resposta à pergunta 201, nós podemos entender que os espíritos não têm sexo, ou seja, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar, numa outra encarnação, o corpo de uma mulher. Botando num exemplo muito prático, por exemplo, o espírito que anima este meu corpo nesta encarnação pode ter animado, e certamente animou, corpos masculinos em outras encarnações. A pergunta 202, vamos só dar uma esclarecida. A pergunta é muito clara, né, se há preferência. Quando ele pergunta quando o espírito errante se prefere, errante significa que ele está na espiritualidade, ele está sem o corpo físico, não é que ele está errando. A erraticidade é o termo que nós espíritas utilizamos para quando o espírito está sem o corpo físico. Então, ele está errante. Aí a resposta diz que pouco importa, né? É a mesma coisa. Pouco importa porque o que importa são as provas. E provas, vamos esclarecer, não é castigo. Prova é uma experiência que o espírito vai ter que passar numa encarnação, né? Ocupando, vestindo, animando um corpo físico de homem ou de mulher, para que com essas experiências ele cresça. Isso é uma prova, né? Uma prova não é um castigo que um Deus malvado, sentado em cima de uma nuvem, joga nas nossas cabeças. A prova, ela é a experiência que nós, por determinadas razões, teremos que passar. Então, ela pode ser uma prova para testar a nossa humildade, ela pode ser uma prova para testar a nossa perseverança e tantas outras provas. Isso não é castigo, isso é exercício de melhoria espiritual. Todos vocês, todos que estão neste meu pequeno grupo, deste meu canal, um grupo seleto, né, de pessoas que se preocupam com o meio ambiente, com a espiritualidade, de progressistas, todos já devem ter ouvido falar em ideologia de gênero, né? Por sinal, foi um comentário infeliz a respeito disso que desencadeou toda uma questão de respostas, um movimento de repúdio desse nosso movimento de espíritas progressistas e a partir daí nós continuamos então, né, unidos, caminhando e verdadeiramente repudiando todas as coisas nefastas e retrógradas e atrasadas que estão por aí, né? O que eu ia dizer sobre ideologia de gênero é que ideologia de gênero não existe. Não existe. Se vocês querem um teste para saber se a pessoa que disse ou que falou a respeito disso é de extrema direita,
porque nós nem vamos mais falar em direita, porque a direita agora aqui nesse nosso país, ela simplesmente não existe mais, né? Ela tá enterrada, ela tá morta, tá respirando por aparelhos, e quem tá tomando conta do cenário é a extrema direita. Então, se vocês querem saber se a pessoa é de extrema direita, prestem atenção como ela se refere a respeito dessa ideologia de gênero. Porque ideologia de gênero é uma invenção da extrema direita. Quando a pessoa vem falar sobre isso e vem colocar como se isso fosse algo doutrinário ou não sei mais o que, vocês simplesmente não deem bola, porque isso não existe. Isso é uma invenção recente, isso é uma invenção descabida desses gurus todos aí que agora começam a falar em nome da extrema direita. Em nenhum momento, e eu digo isso para você, para ti que é espírita, eu com essa história de você, eu me confundo toda. Eu digo isso para ti que é espírita, que tá se sentindo sintonizado com esse movimento de espíritas progressistas. Em nenhum momento, o Livro dos Espíritos ou qualquer outro livro fala a respeito de ideologia de gênero ou de que homossexualidade é pecado, ou que os homossexuais não podem ser médiums. Em nenhum momento. Todos esses que agora, em nome do espiritismo, né, ou porque dizem que são médiums, eu até agora começo a duvidar, eu até começo a achar que pode ter muito animismo nisso, né? Pessoas que estão usando a mediunidade para ganhar dinheiro, para ficar famoso, né? Escrevendo livro, dizendo que é livro mediúnico, né? Mas, né, tem médiums de extrema direita que escreveram livros apoiando o golpe de Estado à presidenta Dilma. Tem médiums de direita, de extrema direita, que fazem palestras com coisas descabidas a respeito dos homossexuais, que mentem a respeito do seu currículo, né? Isso é uma prática bastante conhecida, né, na extrema direita brasileira. Mentir, criar cargos e títulos e títulos acadêmicos que não existem. Então, muito cuidado com essas pessoas, cuidado, porque de bem intencionadas, essas pessoas que mentem, não tem nada, né? Então, é um conceito inventado por pessoas de extrema direita, justamente para criar um inimigo, né? Para apontar determinadas pessoas e colocar todo o seu preconceito em cima, toda a sua falta de amor em cima, né, dessas pessoas. Então, sexualidade não tem nada a ver com o espírito, nada. A sexualidade é uma orientação que se tem depois que está encarnado. Não tem nada a ver. O espírito pode ter vivido e animado corpo de homem, corpo de mulher, corpo de homossexual, corpo de transgênero. Não importa, isso é um detalhe reencarnatório. É um detalhe que tem a ver com as experiências que essas pessoas, que todos nós vamos ter que encarar. Cada um de nós, com a nossa sexualidade, tem a ver com uma experiência que nós precisamos passar, né? Ou porque pedimos para passar, ou porque isso vai fazer bem para o nosso crescimento espiritual. Enfim, não vem ao caso agora nós começarmos a apontar o dedo. Né? Não vem ao caso. Isso é o tipo da coisa que o Livro dos Espíritos não se ocupou com isso. Né? Não se ocupou com isso. Então, esses centros espíritas que dizem que homossexual não pode dar passe, não pode participar de mesa mediúnica, por favor, vão cuidar do seu
do seu preconceito, né? Vão ler e cuidar desse preconceito, que vocês vão ganhar muito mais em termos de evolução espiritual, né? É isso. Até a próxima.